Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 4. Dada a função h de a igual à integral definida de menos 1 a 1 do cosseno de a de t que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado d de t, sabendo que a é diferente de zero, provar que h de a satisfaz a equação diferencial. Segunda derivada de h de a mais 1 sobre a que multiplica pela primeira derivada de h de a mais h de a igual a zero. De igual modo, vamos resolver esse exercício utilizando as ideias que nós já temos tanto utilizado nos exercícios anteriores. Isto é, vamos inicialmente achar a primeira derivada de h, a segunda derivada de h, depois substituímos nessa expressão e o membro esquerdo tem que ser igual ao membro direito. Assim, provaríamos, né, de que esta função satisfaz esta equação. No caso do membro esquerdo não for igual ao membro direito, então vamos dizer que essa equação h de a não satisfaz esta equação diferencial. Inicialmente, para derivar h, tenho que aplicar uma certa propriedade, pois h de a é uma função integral. Então tenho que aplicar inicialmente esta propriedade de que a derivada em função x do integral definido é igual ao integral definido da derivada desta função integrando. Ou seja, a derivada em função d de x do integral definida de a até b de f de x t d de t é igual à integral definida de a até b da derivada da função x de f de x em t d de t. Então vamos inicialmente aplicar esta propriedade para solucionar este exercício. Então vou começar por achar a primeira derivada de h de a. Então, utilizando esta propriedade, tenho que a primeira derivada de h de a será igual à integral definida de menos 1 até 1 da derivada em função a, tanto t de a, do cosseno de a de t que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado d de t. Então, achando esta derivada em função a, vou derivar simplesmente a. Então, tenho que a primeira derivada de h em função a será igual a menos integral de menos 1 até 1 de t seno de a de t, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado d de t. Já sabemos que a derivada do cosseno de qualquer argumento será o argumento a derivar. Portanto, nós falamos a derivar em função a, então a derivar em 1, então resta-nos apenas t. E a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno desse mesmo argumento. Portanto, achamos a primeira derivada de h de a e vamos agora achar a segunda derivada. Portanto, para achar a segunda derivada, temos que derivar mais uma vez a primeira derivada. Então, achando a segunda derivada de a, teremos que esta segunda derivada de a será igual a menos integral de menos 1 até 1, tanto de t ao quadrado, cosseno de at, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado, d de t. Portanto, mais uma vez, vamos derivar o seno. O seno a derivar, vamos primeiramente derivar o argumento. Vamos ter t vezes t ao quadrado, e derivada do seno é cosseno. Então, por isso é que eu tenho essa expressão. Depois de achar as derivadas, a segunda e a primeira derivada de h de a, portanto, vou inicialmente dizer que essa expressão é igual a a e dizer que a é igual a zero. Portanto, se essa expressão é igual a zero e essa expressão é igual a, então a tem que ser igual a zero. Em diante, vou substituir a segunda derivada e a primeira derivada, assim como a função h de a, nesta expressão. Daí que eu tenho que a será igual a menos integral de menos 1 até 1 de t ao quadrado cosseno de a de t sobre a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de t, menos, portanto, aqui eu tenho que multiplicar por 1 sobre a. 1 sobre a é uma constante, por isso pode sair como ficar dentro do sinal da integração. Mas eu vou representar fora do sinal da integração, que multiplica a integral definida de menos 1 até 1 de t seno de a t, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado d de t, mais integral definida de menos 1 até 1 cosseno de a de t, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado d de t. Em diante, o que eu posso observar? Eu posso observar que aqui eu tenho tanto uma função integranda, semelhante à função integranda deste integral. Portanto, aqui eu tenho cosseno de at sobre a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado, e aqui eu também tenho isso. E os integrais, tanto são integrais semelhantes, então tem o mesmo limite de integração. Então, eu posso dizer que isto, na realidade, é a diferença de dois integrais. Então, posso transformar isso no integral de uma diferença, aplicando esta propriedade de integração. Então, para isso eu tenho que evidenciar, Vou evidenciar essa função integranda, essas expressões das funções integrantes semelhantes. Ou seja, a será igual ao integral de menos 1 até 1 do cosseno de a de t, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado. Portanto, evidenciando aqui essa expressão, eu tenho aqui 1
E evidenciando essa expressão, aqui resta menos t ao quadrado. Então, menos t ao quadrado, 1 menos t ao quadrado, que multiplica por d de t. Menos essa expressão. Tá? Essa expressão nós vamos repetir. Então, o que eu posso fazer? Aqui você pode transformar isso em potência, não é? Isso seria 1 menos t ao quadrado. Tudo isso expoente 1 sobre 2. Depois teriam que aplicar a propriedade de potência, a divisão de duas potências da mesma base, expoentes diferentes, manter uma base subtrai os expoentes. E vocês vão cair numa expressão do tipo, essa raiz, não é? Ficaria aqui no numerador. Ou seja, A será igual ao integral definida de menos 1 até 1 do cosseno de AT, portanto, raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de dt. Portanto, vocês teriam aqui, portanto, 1 menos 1 sobre 2, achando o denominador comum, teriam 2 menos 1, tudo isso dividindo por 2, isso daria 1 sobre 2. Por isso é que eu disse que essa raiz, portanto, ficaria representada aqui. Ou então vocês poderiam também aplicar uma outra ideia de radiciação, multiplicar e dividir por esse radical, e depois vocês veriam que esses radicais, multiplicação de dois radicais semelhantes, né, vocês depois simplificariam o índice do radical, né, e depois simplificariam 1 menos t ao quadrado, 1 menos t ao quadrado, e restaria de igual modo este radical, essa raiz quadrada, né, de 1 menos t ao quadrado, menos 1 sobre a, integral definida de menos 1 até 1, de t seno de a até, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de t. Em diante, o que eu vou fazer? Vou resolver este integral por parte, né? Vou primeiramente dizer que este integral é igual a i, e utilizando esta fórmula de integração por parte, integral de u de dv é igual a u vezes v, menos integral de v de du. Digo que u é a parte diferenciável e v é a parte integrável. Então, digo que u é igual a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado. Então, seu diferencial, portanto, tenho que d de u será igual a menos t, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado d de t. Vocês têm que recordar a tabela de derivados. Né? Se tiver dúvida por que caímos nessa expressão, basta recordar a tabela de derivação. Portanto, a derivada disso vai ser, nesse caso, essa expressão a derivar, não é? Que daria menos 2t, que divide por duas vezes a raiz quadrada dessa expressão. Por isso é que eu tenho essa expressão, porque depois simplifica o 2 por 2. E d de v é a parte integrável. Isso quer dizer que para achar v, tenho que integrarmos os membros. Integrando ambos os membros, derivo o argumento, portanto teria a, divido por a. Então tenho aqui 1 sobre a seno de at. Em diante, substituo nesta fórmula. Então tenho que i será igual a u vezes v, de acordo com a fórmula, u vezes v, a variar de menos 1 até 1, menos integral de v de du. Portanto, 1 sobre e é uma constante por sair do sinal de integração. Integral definida de menos 1 até 1. Portanto, de menos t seno de a até, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de dt. Em diante, ao substituirmos aqui os limites de integração, teremos que essa parte será igual a zero. Vocês podem demonstrar isso em casa. Então, substituem aqui mais ou menos isso, vai dar zero. E então, tenho que i será igual, portanto, a 1 sobre a. Depois teriam que multiplicar menos vezes menos, daria mais. Por isso é que eu tenho que i será igual a 1 sobre a, integral de menos 1 até 1, de t seno de a até, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de dt. Achando a expressão de i, já posso substituir aqui. E ao substituirmos, teremos então que a será igual, tanto a soma de duas expressões iguais em módulos, mas sinais contrários, são simétricas. Essa expressão é simétrica a esta, então esta soma vai dar zero. Daí que a é igual a zero. Se a é igual a zero, significa que essa expressão chega também igual a zero. Então digo que sim, que esta função h de a igual ao integral de menos 1 até 1 do cosseno de at, que divide pela raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado de dt, satisfaz a equação diferencial indicada. Isto é, a segunda derivada de h de a mais 1 sobre a, a primeira derivada de h de a mais h de a igual a zero. Portanto, o membro esquerdo é igual ao membro direito. Então, era tudo o que nós queríamos demonstrar. Portanto, esta foi a demonstração de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiver uma dúvida, uma ideia, pode escrever nos comentários. Fique ligado a este canal. Claramente não vou esquecer que eu vou deixar aqui uma tarefa para você resolver em casa. Em casa, tente, portanto, achar os valores de a. Portanto, de acordo com esta, inicialmente nós temos essa função.
achar os valores de A, tal que a função f definida por f de x igual a L expoente a h de x sobre x satisfaz essa equação diferencial. Tente resolver em casa. Se tiver uma dúvida, espero-te no próximo exercício, pois no próximo exercício vou resolver esse exercício de forma muito detalhada para ti, tá bom? Então fique ligado a este canal, espero-te no próximo exercício. Juventude, isso é ciência, beleza?